final de ano muita gente fez contato comigo perguntando como que eu fiz no meu processo de cidadania. Então eu resolvi gravar esse vídeo mostrando as etapas, como se fosse um passo a passo. Eu acredito que compartilhando essas informações a gente pode evoluir muito em conjunto. Assim que eu desembarquei na Itália, a primeira coisa que eu fiz foi eu comuniquei para as autoridades competentes onde eu estava hospedada, porque aqui na Itália a legislação prevê a obrigatoriedade de todo aquele que hospeda um cidadão estrangeiro comunicar para as autoridades competentes num prazo de 48 horas da entrada do estrangeiro na residência. Eu desembarquei direto na Itália. Só que, por exemplo, eu atendi uma cliente com assessoramento aqui de cidadania que desembarcou, fez uma escala na França. Então, ela precisou ir até a questura. Eu acompanhei ela lá no Ufficio Immigrazione, na questura, que fica na capital da província, para fazer a declaração de presença, porque como ela entrou na França, que está entre os países que fazem parte do acordo de Schengen, ela não teve o carimbo do passaporte quando ela chegou da França na Itália. Daí, para provar que ela chegou aqui na Itália, tal data, tem que ir lá na questura e carimbar a declaração de presença. A gente está falando da questura, coloquei algumas imagens do Comune aqui, só para distrair um pouquinho. O Ufficio Immigrazione, na questura, ele atende praticamente todas as questões que estão relacionadas com imigração aqui na Itália. Então, o procedimento é relativamente simples para fazer a declaração de presença, só que é bastante movimentado, tem sempre bastante gente esperando atendimento. Então, você pode fazer uma escala em outros países da área de Schengen e depois vir aqui na Itália e fazer a sua declaração de presença. Só que é mais prático se você conseguir desembarcar direto na Itália e daí você pula essa etapa e já pode diretamente comunicar para as autoridades competentes que você deseja fixar sua residência ali no Comune. Aí essa comunicação pode ser feita direto na polizia locale. E depois, no Comune que eu fiz a minha prática de riconoscimento, era preciso fazer o codice fiscale antes, que é o equivalente ao CPF italiano. Isso é feito na Agenzia delle Entrate. Então, depois que eu comuniquei a minha estadia aqui para as autoridades, eu compareci até a Agenzia delle Entrate para fazer o meu codice fiscale. Uma particularidade sobre o codice fiscale é que nem todo comune pede. Então, no caso desse comune aqui, é feita essa solicitação. Quando eu fiz o meu, eu fui atendida por um funcionário muito solícito, que fez já de primeira. Mas no caso daquela cliente que eu estou prestando assessoramento, a gente foi na mesma Agenzia delle Entrate, fomos atendidos por uma outra funcionária que achou meio confuso porque era um cidadão estrangeiro. Então ela queria que a gente fosse lá na questura, lá na capital, antes, e só depois pedir o codice fiscale. Só que o procedimento prevê que o cidadão estrangeiro que já tenha comunicado a sua estadia perante as autoridades possa fazer o codice fiscale. Então, tem que gentilmente, educadamente, explicar o teor ali da normativa para o funcionário. Então, depois que eu expliquei para essa funcionária, aí ela aceitou fazer o codice. Só que ela queria mandar a gente lá na questura. Certificato di attribuzione del codice fiscale. Quando esse tipo de coisa acontece, quando existe alguma divergência de interpretação a respeito de alguma prática, de algum procedimento, o que é muito comum aqui na Itália, inclusive, é preciso ter muito tato e muita educação para conversar com aquele funcionário público,
para mostrar que você respeita o trabalho dele e que você, ao mesmo tempo, também tem conhecimento e sabe o que você está fazendo. Data di rilascio. O Codice Fiscale, ele é emitido na hora. O rilascio é na hora. Então, assim que eu emiti o meu Codice Fiscale, eu fui até o Ufficio Anagrafe, que é um órgão que faz parte do setor de Servizi Demografici do Comune, e pedi a minha inscrição como residente no Comune. Essa é a primeira fase do processo, o pedido de inscrição anagráfica como residente num comune. Nessa fase, após protocolar o seu pedido, existe aquele momento conhecido que você vai ficar como de quarentena na sua residência, esperando a visita do vigile urbano. E ele possui um prazo de previsto por lei, de até 45 dias para fazer essa visita, para verificar se o lugar que você fixou residência está em condições de moradia e se a quantidade de pessoas naquele imóvel corresponde ao número de habitantes permitidos para ocupar aquele imóvel. Porque aqui na Itália existe uma divisão entre as categorias de imóveis. Então é preciso respeitar o limite de moradores para cada tipo de imóvel, segundo a classificação da legislação italiana. Você então fica de quarentena esperando o vigile, coloca o seu nome bem bonitinho no interfone para ele saber onde tocar quando for te visitar. Ele vai fazer algumas perguntas, se você trabalha e etc. E depois manda o resultado pro Comune. Eles chamam de accertamento di residenza. Depois que o vigile faz o accertamento residenza, é marcado um horário no Comune para o requerente levar a sua certidão de nascimento, inteiro teor de casamento, se tiver, e todas as certidões de nascimento, casamento e óbito, de toda a linha ascendente do requerente até chegar no antenato, que é o ancestral que nasceu na Itália. Todas já emitidas no Brasil em inteiro teor, mediante tradução juramentada e apostilamento, tanto nas vias originais quanto nas vias traduzidas. A próxima fase no processo, depois que o Comune recebe os seus documentos, ou seja, depois que o Ufficio di Stato Civile faz o protocolo das certidões, acontece a fase da mancata rinuncia ou mancata non rinuncia, que é uma fase muito famosa e conhecida no processo da cidadania, porque é uma fase que às vezes prolonga bastante o processo. O que acontece é um comunicado entre o Comune e o consulado italiano no Brasil, responsável por cada estado de onde foram emitidas as certidões. Então, se a família do requerente possui certidões no estado do Paraná, estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, é feita um envio, é como se fosse um e-mail, um e-mail certificado que o Comune encaminha para o consulado de cada um desses estados para verificar se teve algum tipo de renúncia à cidadania italiana. Então, depois que o Comune envia esse pedido, cada consulado tem um prazo legal para responder de até 90 dias. Cada consulado responde num prazo diverso, normalmente em até 30 dias. Adesso il discorso è questo. Io scrivo subito a Curitiba, perché voi avete detto che il vostro consolato italiano competente è Curitiba,
come si dice in brasiliano? Algo que é relevante destacar nessa fase é a respeito do apostilamento, de acordo com a Convenção de Haia, que é o que confere validade internacional para as certidões, porque o apostilamento tem um custo em cada estado. E tem gente que, para economizar no apostilamento, resolve emitir a certidão num estado, digamos, e fazer o apostilamento num outro, por ser mais barato. Só que, se isso for feito, pode acontecer que o comune, então, peça a non renúncia tanto para o consulado de onde a certidão foi emitida, quanto para o consulado do estado onde foi feito o apostilamento. Então, o que pode representar uma economia numa fase do processo, depois pode encarecer, porque quanto mais non renúncias forem enviadas, mais pode demorar, porque daí tem que esperar a resposta de todos os consulados. Então, isso pode acabar, essa economia numa fase pode acabar encarecendo outra fase, porque daí você vai ter que ficar mais tempo na Itália esperando. Então, às vezes, vale a pena apostilar no mesmo estado para poupar tempo depois. Tante emozioni no dia da transcrição da minha certidão de nascimento. Certificato di nascita. Gratidão. Aqui a comprovação da cidadania iuris sanguinis. Eu assinando a minha certidão de nascimento. Nossa. Depois que todos os consulados respondem o pedido de non renúncia emitido pelo comune italiano, você já é considerado um cidadão italiano. E então é emitido um documento que atesta que você é cidadão italiano, é assinado pelo síndaco, que é o equivalente ao prefeito. Então é um síndaco do comune que assina esse atestado, que comprova que você teve a sua cidadania italiana reconhecida. Esse documento assinado pelo síndaco é encaminhado para os órgãos responsáveis em Roma, e depois que tem o retorno de Roma, finalmente é agendado um horário no comune para você fazer a transcrição da sua certidão de nascimento no comune. Então você vai ter uma certidão de nascimento italiana, finalmente. Com a certidão de nascimento italiana, você já pode pedir a sua carteira de identidade, e depois que tiver a sua carteira de identidade, você já pode marcar um horário na questura, que é um órgão que fica no comune, que é a capital da província. Então, se você fez o seu processo num comune menor, como foi o meu caso, por exemplo, você marca esse horário na questura, que fica na capital, que é equivalente à Polícia Federal no Brasil, digamos assim. E aí você já pode solicitar o seu passaporte italiano. E então esse é o passo a passo. Me dá até uma alegria, porque eu fico lembrando um pouco como é que foi meu processo, e no meu teve uma particularidade ainda, porque uma das coisas que aconteceu foi porque a foto do passaporte precisa ser preenchida 60% do quadro com o seu rosto, e na hora de tirar eu pedi na hora que era a foto do passaporte, só que o meu rosto acabou ficando meio longe, então ficou pequeno. Aí lá na questura a funcionária rejeitou a minha foto. Aí eu fiquei tão nervosa, porque eu tinha mais dificuldade para me comunicar em italiano, e tava um calor, tava no meio do ferragosto, né, o pico do verão em agosto. E eu tive que sair correndo, pedir desculpa, pedir se eu podia então ir tirar a foto e voltar, porque se eu tivesse que marcar outro horário podia demorar semanas. E eu saí correndo num calor, suando, pingando de suor. A funcionária me orientou onde que eu podia tirar a foto numa cabine automática.
Ai, pra achar essa cabine, eu saí com um papel, com uns rabiscos, tinha que sair da costura, achar uma rótula, sair numa das ruas dessa rótula, achar essa cabine de tirar foto automática e aí saí sozinha, correndo, suando. Quando eu entrei finalmente achei a cabine, nossa, meu coração disparou até quando eu vi a cabine, porque eu tava nervosa, eu tava com dificuldade de encontrar, aí achei a cabine e você tira foto sozinho. Então minha primeira tentativa entrou um pouco de luz na cortina e aí ficou um risco preto assim em cima da minha testa. E quando eu olhei na minha bolsa eu não tava achando mais dinheiro pra tirar de novo. Nossa, eu fiquei muito nervosa, que eu achei que eu ia perder o horário na costura e... Nossa, tirei tudo da bolsa, achei dinheiro, daí fechei bem a cabine, com muito cuidado tirei, voltei correndo lá pra costura, a funcionária aceitou minha foto e um tempo depois eu já tava com o meu passaporte, com muita emoção, muita gratidão. Mais umas cenas da cerimônia de transcrição da certidão. Aqui a questura, os horários do passaporte, il passaporto. Eu vou descrever no meu blog esse passo a passo por escrito, em resumo, para dar uma visão geral. Quem tiver interesse, curiosidade, eu vou deixar o link do blog aqui na descrição do vídeo. E esteja à vontade para fazer contato comigo, para a gente trocar ideias. Eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas possíveis. Eu realmente acredito que é importante a gente trocar informações a respeito da cidadania, porque é uma oportunidade de transformar a vida das pessoas e eu sou grata pelo privilégio de fazer parte dessa jornada de transformação na vida das outras pessoas também. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no meu canal e tanti auguri, buona giornata! È stato un grande onore, veramente, gratitudine.